No coração quente do sertão, onde a lei servia aos ricos e a justiça dormia ao sol, 2 julgamentos aconteceram com 3 semanas de diferença. No primeiro, um homem inocente foi condenado por um juiz de vara. No segundo, 2 culpados foram julgados por um rei sem coroa. Os 2 tribunais, as mesmas cordas, destinos opostos, entrelaçados pela violência do sertão de 1920. Esta é a história de Benedito, um negro simples de alma boa e mente de criança, que foi enforcado por um crime que nunca cometeu. O juiz quis agradar o coronel. O povo assistiu calado. Mas o sertão tem memória longa e Deus, dizem, manda sua justiça montada a cavalo e armada com facão. Em São Cristóvão, 2 forcas, 2 pesos, 2 medidas e um homem chamado Lampião, que veio provar que existe um tribunal superior a qualquer toga preta. Porque no sertão, quando a lei falha, a justiça usa chapéu de couro. O sol rachava a terra seca como uma chibata de fogo no lombo do sertão. Na vila de São Cristóvão, as casas de barro pareciam feridas abertas no chão. Era ali que Benedito vivia, numa tapera nos fundos da vila, longe dos olhos dos brancos e perto demais da fome. Benedito tinha a pele negra como uma noite sem lua e a mente de uma criança de 7 anos, embora o corpo já tivesse visto 30 verões. Os meninos da vila o chamavam de Bené do Engenho, porque tinha trabalhado no canavial até o dia em que uma mula coiceou sua cabeça e o deixou meio lesado, falando devagar e sorrindo para qualquer um que passasse. Desde então, Benedito catava raízes na caatinga, conhecia cada planta que matava a fome, cada bicho que fugia da seca. Ao lado dele sempre estava Truvão, um cachorro amarelo e velho, cheio de cicatrizes e com um olho só. Os 2 viviam de favores e sobras, dormindo debaixo do alpendre da tapera sem incomodar ninguém. Bené, manso que nem um cordeiro, dizia Dona Conceição, a parteira da vila, não tem malícia nem para matar uma pulga. Mas no sertão de 1920, ser negro, pobre e lesado era crime suficiente para qualquer acusação. Do outro lado da moeda vivia Astrogildinho, filho único do coronel Astrogildinho Pereira, dono de São Cristóvão. O rapaz de 22 anos tinha herdado do pai a soberba e a crueldade, mas nada da astúcia. Bebia cachaça como se fosse água, gastava o dinheiro em jogos e mulheres, e quando a bebida subia a cabeça, qualquer um podia virar alvo da sua violência. Os jagunços do coronel o respeitavam por medo, não por admiração. A vila tinha um dono, as terras tinham um dono, até a justiça tinha dono. E quando um homem poderoso tem um filho covarde, os fracos pagam o preço dessa covardia. Benedito não sabia disso. Passava os dias conversando com Truvão, catando frutas na caatinga, sorrindo para quem passava. Sua única preocupação era encontrar comida para o cachorro e água para os 2. Truvão, hoje a gente acha um tatu, tu vai ver, e eu vou assar bem assadinho para tu. O cachorro abanava o rabo como se entendesse cada palavra. Eram 2 inocentes num mundo que não perdoava a inocência. E a tempestade que viria engolfá-los já estava se formando no horizonte, escura e inevitável como a morte. 3 dias depois do massacre, Benedito estava sentado no chão de terra batida da cadeia de São Cristóvão, um buraco imundo cavado na pedra. Não entendia por que estava ali. Não entendia o que significava assassinato. Só sabia que estava com fome e que Trovão devia estar procurando por ele. Seu delegado, quando é que eu posso ir embora? Trovão tá com fome. O delegado Severino Teixeira não respondia. Sabia que em breve não haveria mais perguntas. Virava o rosto, incapaz de olhar nos olhos daquele homem simples, que em pouco tempo seria enforcado por um crime que não cometeu.
A manhã de terça-feira, 15 de março, começou com Astrogildinho acordando com a cabeça latejando e o humor de um touro ferido. Tinha perdido dinheiro no jogo e levado uma surra de um vaqueiro que não aceitou suas provocações. O orgulho ferido precisava de vingança. "Vou mostrar para essa cambada de cabra quem manda aqui", murmurou, ajustando o cinturão com a pistola. Por volta do meio-dia, Astrogildinho reuniu 3 jagunços e foi para a bodega de seu Manuel procurando confusão. Encontrou João do Cariri, um vaqueiro que acabara de chegar de longe, trazendo uma boiada para o coronel. "Eita buchada! Quem foi que disse que podiam beber sem pedir licença ao patrão?" Os homens baixaram a cabeça. Mas João não conhecia Astrogildinho e não tinha motivo para se humilhar. "Rapaz, tô bebendo do meu dinheiro e não pedi nada a ninguém." O silêncio caiu sobre a bodega como um pano morto. "Tu sabe com quem tá falando, cabra safado?" "Sei, com um menino mal educado que não aprendeu a respeitar os mais velhos." Foi o suficiente. Astrogildinho sacou a pistola, mas João foi mais rápido. O vaqueiro tinha as mãos calejadas de tanto manejar gado bravio. Desarmou o rapaz com um movimento só e o jogou no chão. "Vai pra casa, menino, e da próxima vez, respeita quem trabalha pro teu pai." Astrogildinho saiu da bodega arrastando a humilhação como um saco de pedras. "Esse cabra vai me pagar", rosnou. Por volta da meia-noite, quando a vila dormia e só se ouvia o latido distante dos cachorros, Astrogildinho e seus jagunços se aproximaram do acampamento, onde João e seus companheiros dormiam em redas armadas entre as árvores. "Manda bala nesse cabra!" sussurrou Astrogildinho para Zé da Faca. O primeiro tiro rompeu o silêncio da noite. João acordou num pulo, mas não teve tempo de sacar a arma. Uma bala o pegou no peito, outra na cabeça. Seus companheiros tentaram reagir, mas foram fuzilados antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Em menos de 5 minutos, 3 homens jaziam mortos ao lado das brasas da fogueira. A farsa. Quando o sol nasceu, metade de São Cristóvão estava no local da chacina. O delegado Severino sabia que identificar os assassinos seria impossível. No sertão, jagunços matavam e eram protegidos pelos coronéis. Foi então que Mão de Pilão, um dos jagunços, teve a ideia salvadora. "Vi o Benê andando por aqui ontem de noite. Ele estava esquisito, falando sozinho mais que o normal." A mentira encontrou terreno fértil. "Benê do engenho não mata nem galinha", protestou Dona Conceição. "Vocês estão ficando loucos." Mas as vozes da justiça já tinham encontrado seu bode expiatório. Chegou de Recife o juiz Baltazar Monson Brito, um homem pequeno e nervoso que se julgava muito importante. Monson era conhecido por 2 defeitos: a ambição desmedida e o medo de contradizer os poderosos. Queria ser promovido para a capital e sabia que isso dependia de agradar pessoas como o coronel Astrogildo. O julgamento aconteceu na tarde do mesmo dia, na Praça da Vila. O sol derretia a pedra. Monção mandou improvisar um tribunal ao ar livre, com a mesa, 2 cadeiras e a bandeira do Brasil tremulando no vento quente. Benedito foi trazido algemado, piscando no sol forte, ainda sem entender o que estava acontecendo. Usada a mesma roupa suja que vestia no dia da prisão. "Benedito Augusto dos Santos", começou o juiz lendo um nome que alguém havia inventado para dar solenidade ao processo. "O senhor está acusado de triplo homicídio." "Eu não sei o que é isso não, senhor doutor." "Assassinato. Matar gente." "Ah, sim, mas eu não matei ninguém não. Eu nem sei brigar." Monção fez uma anotação no papel e continuou o teatro. O coronel estava sentado na primeira fila, observando tudo com atenção. "As testemunhas confirmam que o senhor foi visto no local do crime." "Que testemunha, seu doutor?"
Várias pessoas o viram. Era mentira, mas Benedito não sabia como contestar. Na sua simplicidade, acreditava que autoridades sempre falavam a verdade. Seu doutor, eu posso chamar Trovão para falar que eu estava em casa? Algumas pessoas riram. Outras sentiram um aperto no peito ao ver a ingenuidade daquele homem que estava sendo sacrificado. Monção bateu na mesa com um martelo improvisado. Considerando as provas apresentadas e a confissão do réu, eu não confessei nada não, seu doutor. Silêncio! Considerando as evidências, condeno Benedito Augusto dos Santos à morte por enforcamento a ser executada amanhã ao nascer do sol. Um murmúrio percorreu a multidão. Mesmo sabendo que o julgamento era uma farsa, ouvir a sentença de morte deixou muita gente inquieta. Seu doutor, gritou Benedito, eu não fiz nada, eu sou de Jesus. Mas Monção já se levantava, ajustando a gravata. Tinha feito o seu trabalho, entregara ao coronel um culpado e à vila uma punição exemplar. Enquanto Benedito era arrastado de volta para a cadeia, a 15 léguas de distância, um homem chamado Antônio Moreira galopava pela caatinga em busca dos cangaceiros de Zé Baiano. Antônio conhecia Bené desde criança. Sabia que Bené não tinha malícia nem para matar uma barata. E sabia também que interferir seria o mesmo que assinar sua própria sentença de morte. Mas a consciência não o deixava dormir. No dia de terceiro, quando o sol ainda era uma mancha vermelha no horizonte, Antônio finalmente encontrou o acampamento. Foi cercado por 5 cangaceiros armados até os dentes. Quem é tu e o que está fazendo aqui? Meu nome é Antônio Moreira. Vim procurar Zé Baiano. Pra quê? Por causa de uma injustiça. Mataram um inocente na minha vila. Foi levado até Zé Baiano, um homem de 40 anos, magro como uma vara de pescar, com cicatrizes no rosto e olhos que pareciam ver através das pessoas. Então, tu é o cabra que tá procurando os cangaceiros? Conta tua história, mas sem mentira, porque eu conheço o cheiro de covardia a uma légua. Antônio contou tudo. A morte de João do Cariri, a prisão de Benedito, o julgamento forjado, a condenação injusta. Enquanto falava, outros cangaceiros se aproximaram para ouvir. E tu tens certeza de que esse Bené não fez nada? Capitão, eu conheci Bené desde criança. Ele não tem cabeça para matar nem galinha. É manso que nem cordeiro. Zé Baiano ficou calado por um longo tempo. Tu sabe o que vai acontecer se eu me meter nessa história? Vai virar guerra. Mas eu não tô reclamando. Só quero que tu saiba o que tá pedindo. O capitão pegou um mapa rabiscado num pedaço de couro. Só tem um problema, Antônio. Eu não posso fazer isso sozinho. Vai precisar ser uma operação grande. E para isso, eu preciso de autorização. De autorização de quem, capitão? Do rei do cangaço. Antônio engoliu seco. Todo mundo no Nordeste conhece esse nome. Lampião. 2 mensageiros foram buscar Virgulino Ferreira da Silva, que estava acampado numa serra vizinha. Mas no meio do dia chegou a notícia que Antônio mais temia. Benedito tinha sido enforcado naquela manhã. Mataram o homem, disse o cangaceiro ainda ofegante. Viu o corpo balançando na praça. Antônio desmoronou. Zé Baiano pôs a mão no ombro do vaqueiro. Agora não é mais questão de evitar uma injustiça, Antônio. Agora é questão de vingar uma. O sol nasceu vermelho em São Cristóvão, tingindo as casas de barro como se fossem de sangue. Na praça principal, já tinham montado a forca. 2 vigas de madeira com uma corda balançando no vento. A população se reunia aos poucos. Coronel Astrogildo chegou cedo, vestido de preto como se fosse um funeral de gente importante.
O juiz Monção também estava presente, ansioso para ver o resultado da sua justiça exemplar. Benedito foi trazido da cadeia, caminhando devagar, as mãos amarradas nas costas. Tinha um olhar perdido de quem ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. "Minha mãe", murmurava, "diz para Trovão que eu não esqueci dele." O Carrasco era um homem contratado de fora, um sujeito calejado que enforcava por dinheiro sem fazer perguntas. "Alguma última palavra?" perguntou Monção, seguindo o protocolo. Benedito olhou para a multidão, procurando um rosto conhecido, alguém que pudesse confirmar sua inocência, mas só viu olhos baixos e caras viradas para o lado. "Eu não fiz nada", disse simplesmente. "Eu só queria cuidar de Trovão." O Carrasco colocou a corda no pescoço de Benedito e ajustou o nó. O condenado fechou os olhos e começou a rezar uma oração que tinha aprendido de cor sem entender as palavras. "Pai nosso que estás no céu." Monção fez um sinal com a cabeça. O Carrasco puxou a alavanca. A tábua se abriu debaixo dos pés de Benedito. O corpo balançou no vento morno da manhã enquanto a multidão assistia em silêncio. Alguns aplaudiram discretamente, principalmente os jagunços do coronel. Outros sentiram um peso no estômago e voltaram para casa sem olhar para trás. Benedito morreu em 2 minutos. Os pés nus se agitando no ar como se tentasse encontrar chão firme. Quando parou de se mexer, o juiz Monção guardou os papéis na pasta e declarou a justiça cumprida. "Que isso sirva de exemplo", disse em voz alta. "A lei não faz distinção entre ricos e pobres." Mas os olhos que o assistiam sabiam que ele mentia. O corpo ficou pendurado na praça até o meio-dia, balançando como um boneco de trapos no vento. Finalmente Severino não aguentou mais e ordenou que cortassem a corda. Não houve velório, não houve lágrimas, não houve ninguém para dizer uma oração. Benedito foi enterrado numa cova rasa nos fundos do cemitério, no canto reservado aos indigentes e criminosos. Trovão apareceu no cemitério na hora do enterro, magro e com um pelo opaco de quem passou dias sem comer. O cachorro ficou ali uivando baixinho, como se entendesse que seu dono nunca mais voltaria. "Xô, cão desgraçado!" gritou o coveiro, enxotando o animal com pedradas. Trovão se afastou mancando, olhando para trás a cada passo, esperando que Benedito saísse da terra e voltasse para casa. Lampião chegou no fim da tarde, quando o sol estava se pondo atrás das serras. Antônio ouviu antes de vê-lo o barulho de dezenas de cavalos batendo no chão de pedra, o tilintar de esporas e cartucheiras. Quando finalmente apareceu na entrada da furna, Antônio sentiu um arrepio na espinha. Virgulino Ferreira da Silva não era um homem grande, mas havia algo nele que dominava qualquer ambiente. Talvez fossem uns óculos redondos que davam um ar estudioso ao rosto curtido pelo sol. Talvez fosse a forma como se movia, sempre alerta, como um gato pronto para o bote. Ou talvez fosse simplesmente a aura de poder que emanava dele. "Então é tu que tá procurando os cangaceiros?" perguntou com voz áspera como lixa. "Sim, senhor." Lampião se aproximou, estudando o rosto de Antônio. "Zé Baiano me contou tua história. Diz que enforcaram um inocente na tua vila." "Sim, senhor. Um homem chamado Benedito. Ele era meio lesado, não fazia mal a ninguém." "E tu tens certeza absoluta de que ele não fez o que disseram?" "Tenho, senhor. Benê não tinha maldade nem para matar uma mosca." Lampião ficou calado, mastigando um palito de pau d'arco, finalmente cuspiu no chão e tomou sua decisão. "Tu sabe quem eu sou?" "Sei, senhor. O senhor é Lampião." "E tu sabe o que eu faço com quem brinca de justiça?" "Não, senhor." Lampião sorriu, mas não era um sorriso alegre. Era o sorriso de um predador que acabou de encontrar sua presa. "Eu ensino para eles que existe um tribunal superior a qualquer juiz de vara e que nesse tribunal
a sentença é sempre a mesma. O rei do cangaço se virou para os seus homens. Curisco, Saracura, Volta Seca, preparem os cavalos. Nós vamos a São Cristóvão. O bando partiu na madrugada seguinte. 40 homens armados cavalgando em fila indiana pelas trilhas da Caatinga. Lampião deu ordens para chegarem a São Cristóvão no domingo de manhã, durante a missa. Queria que toda a população estivesse reunida na igreja para ver o que ia acontecer. É importante que todos vejam, explicou para Antônio. Se fizer justiça escondido, ninguém aprende a lição. Chegaram quando os sinos da igreja começavam a tocar para a missa das 8. A vila estava tranquila, as pessoas caminhando devagar em direção à praça. Ninguém esperava visitantes indesejados naquele domingo de sol. O som de 40 cavalos galopando pela rua principal foi como um trovão em céu claro. As pessoas correram para se esconder, gritando que eram os cangaceiros. Em poucos segundos, São Cristóvão se transformou numa vila fantasma. Lampião parou na porta da igreja e desmontou devagar, dando tempo para que todos dentro percebessem sua presença. Os fiéis estavam ajoelhados nos bancos. O padre suspendera a missa no meio de uma oração. Bom dia, pessoal, disse Lampião, tirando o chapéu numa cortesia irônica. Peço desculpas por interromper o serviço religioso, mas eu vim tratar de um assunto muito sério. Entrou na igreja com Curisco e Saracura, as esporas fazendo barulho no chão de pedra. Onde está o juiz que enforcou o Benedito? Silêncio total. Eu perguntei onde está o juiz, repetiu Lampião, a voz ficando mais fria. Ele voltou para Recife, capitão, logo depois da execução. E o coronel, onde está Astrogildo? Na fazenda, capitão, a 5 léguas daqui. Lampião se dirigiu ao altar, onde o padre esperava de pé, as mãos tremendo. Padre, o senhor assistiu ao julgamento de Benedito? Sim, meu filho. E o senhor achou que foi um julgamento justo? O padre engoliu seco. Sabia que qualquer resposta podia ser errada. Eu não sou juiz, meu filho. Não cabe a mim julgar. Mas cabe ao senhor saber a diferença entre certo e errado, não é? Então me diga, era certo enforcar um homem inocente? O silêncio se estendeu por longos segundos. Finalmente o padre levantou a cabeça e olhou nos olhos de Lampião. Não, Benedito não merecia morrer. Um murmúrio percorreu a igreja. Era a primeira vez que alguém admitia publicamente a inocência do enforcado. Obrigado, padre. O senhor é um homem honesto. Lampião se virou para os fiéis e falou em voz alta. Escutem bem o que eu vou falar, porque não vou repetir. Um homem inocente foi morto nesta vila por causa da covardia e da ganância. O juiz que o condenou fugiu que nem rato, mas eu vou atrás dele. O coronel que armou a farsa vai pagar pelo que fez, e qualquer um que colaborou com essa injustiça vai ter que prestar contas. A fazenda São Pedro ficar numa várzea entre morros, cercada por plantações de algodão e currais cheios de gado. Quando os vigias viram a poeira levantada pelos cavalos dos cangaceiros, correram para avisar o patrão. O coronel Astrogildo estava almoçando na varanda da Casa Grande quando ouviu a notícia. Seu sangue gelou. Sabia que não tinha homens nem armas suficientes para enfrentar o rei do cangaço. Coronel Astrogildo, gritou Lampião do portão. Vem aqui fora que eu quero falar com o senhor. Astrogildo apareceu na varanda, tentando manter a compostura. Usava terno branco e gravata. Lampião, a que devo a honra da sua visita? O senhor sabe muito bem por que eu vim, coronel. Não faço ideia. Lampião desmontou e caminhou até o portão. Vim por causa do homem que vocês enforcaram, Benedito. Mas ele foi julgado e condenado conforme a lei? Conforme que lei, coronel? A lei que diz que rico pode matar pobre? A lei que diz que negro não vale nada? Astrogildo sentiu suor escorrendo nas costas. Lampião, aquele homem era assassino. Matou 3 trabalhadores honestos. Mentira!
gritou Lampião. Benedito não matou ninguém, o senhor sabe disso. O rei do cangaço tirou a pistola do coldre e apontou para o coronel. Chame seu filho para cá! Meu filho não tem nada a ver com isso? Chame seu filho! Minutos depois, Astrogildinho apareceu na varanda, pálido e trêmulo. Foi esse menino que matou João do Cariri e os companheiros, disse Lampião. E depois vocês botaram a culpa no coitado do Benedito. Isso não é verdade, protestou Astrogildo. Seu filho é um assassino covarde, coronel, e o senhor é um cúmplice. Em segundos, o portão foi arrombado e os cangaceiros invadiram o pátio. Os jagunços do coronel não reagiram. Sabiam que seria um massacre. O julgamento verdadeiro. Tragam os dois aqui embaixo, ordenou Lampião. Curisco e Saracura arrastaram pai e filho para o pátio. Astrogildo tentou manter a dignidade, mas Astrogildinho chorava como uma criança. Por favor, capitão, eu não queria matar ninguém. Foi sem querer. Cala a boca, gritou o pai. Não fale nada! Mas era tarde demais. A confissão já tinha sido ouvida por todos os presentes. Lampião se virou para os trabalhadores da fazenda. Vocês conheciam o Benedito? Várias vozes responderam que sim. Algum de vocês acredita que ele era capaz de matar alguém? Não, capitão, respondeu um vaqueiro velho. Bené era manso que nem pombo. E vocês sabem quem matou João do Cariri? Finalmente o mesmo vaqueiro se adiantou. Foi o moço Astrogildinho, capitão. Todo mundo sabe disso. Outros trabalhadores confirmaram. O julgamento está encerrado, disse Lampião. Os réus são culpados de assassinato e de forjar um julgamento para condenar um inocente. Qual é a sentença, capitão? Perguntou Curisco. Lampião olhou para pai e filho que tremiam no chão. A mesma que eles deram a Benedito. Mandaram buscar as cordas na própria fazenda. Havia uma árvore grande no pátio, um cajueiro centenário que tinha visto nascimentos, casamentos e agora veria sua primeira execução. Por favor, capitão, mate só a mim. Meu filho é novo, pode mudar. Seu filho já teve a chance de mudar, coronel. Escolheu matar um inocente. Eu pago qualquer preço que o senhor quiser. Tenho ouro, tenho gado. O preço já foi pago, coronel. Foi pago com o sangue de Benedito. As cordas foram amarradas em galhos diferentes. Pai e filho ficaram lado a lado, aguardando a morte. Alguma última palavra? Perguntou Lampião. Astrogildo ergueu a cabeça com o último resto de dignidade. Tu não passa de um bandido, Lampião. E bandido sempre acaba mal. Talvez, coronel. Mas pelo menos eu não mato inocente. Astrogildinho não conseguiu falar. Apenas chorava e balbuciava orações esquecidas. Lampião fez um sinal. 2 cangaceiros puxaram as cordas. Os corpos subiram devagar, se debatendo no ar. Astrogildo morreu em silêncio, sem dignificar a morte com gritos. Astrogildinho se debateu por quase 5 minutos, os pés procurando o chão que não existia. Quando parou de se mexer, Lampião se virou para os trabalhadores da fazenda. Deixem os corpos aí até amanhã. Quero que todo mundo veja que a justiça chegou a São Pedro. O bando partiu da fazenda no fim da tarde, deixando para trás 2 corpos balançando no cajueiro. A notícia se espalhou pela região com uma velocidade do vento. Lampião tinha feito justiça para o Benedito. Mas o rei do cangaço ainda não tinha terminado seu trabalho. Agora nós vamos atrás do juiz, e dele eu quero vivo. A caça a Baltazar Monção Brito começou naquela mesma noite. Lampião mandou espiões para Recife, ofereceu dinheiro por informações, espalhou o terror entre os magistrados do interior. Monção tinha ouvido os rumores, sabia que Lampião estava atrás dele. Tentou se esconder na capital, mas o medo corroía por dentro. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Via cangaceiros em cada sombra. Doutor, o senhor precisa sair de Recife, aconselhou um amigo. Vá para Paraíba, para longe do alcance de Lampião. Monção concordou. Arrumou seus pertences às pressas e contratou uma escolta de 4 homens armados. Achava que estaria seguro se chegasse a Paraíba. Tava errado. 3 semanas depois do enforcamento de Benedito, Monção viajava numa estrada poenta, a caminho de João Pessoa. O sol estava alto e o calor era sufocante. A escolta cavalgava em silêncio, alerta para qualquer movimento suspeito. De repente, 2 homens apareceram no meio da estrada. Usavam chapéus de couro e cartucheiras atravessadas no peito. Apontaram rifles para a comitiva.
Bom dia, Dr. Monção, disse um deles com voz calma. O capitão Lampião quer falar com o senhor. A escolta tentou reagir, mas foi inútil. Outros cangaceiros surgiram dos lados da estrada, cercando o grupo completamente. Em menos de 2 minutos, os guardas estavam desarmados e amarrados. Por favor, implorou Monção, a voz tremendo. Eu tenho família, tenho dinheiro, posso pagar resgate. O capitão não quer seu dinheiro, doutor, quer sua presença. Levaram Monção para um acampamento escondido na serra. Lampião estava sentado debaixo de uma árvore, limpando seu rifle com um pano oleado. Quando viu o juiz ser trazido amarrado, sorriu. Doutor Monção, que prazer receber o senhor. Lampião, eu só estava fazendo o meu trabalho, não tenho nada contra o senhor. Seu trabalho? O senhor chama de trabalho enforcar um inocente para agradar coronel? Havia provas, testemunhas, mentiras, e o senhor sabia disso. Lampião se levantou e caminhou em volta do juiz como um predador estudando sua presa. Doutor, o senhor se lembra de Benedito? Um homem simples, de mente de criança, que não fazia mal a ninguém. Eu apenas apliquei a lei. A lei dos ricos, doutor. A lei que protege quem tem dinheiro e condena quem não tem defesa. Monção começou a chorar. Por favor, eu tenho filhos. Eles precisam de mim. Benedito também tinha alguém que precisava dele, um cachorro chamado Truvão. Mas o senhor não pensou nisso quando assinou a sentença de morte, pensou? Lampião fez um sinal para Corisco. Amarra ele bem amarrado. Nós vamos fazer uma viagem. 3 dias depois, na madrugada, os moradores de São Cristóvão acordaram com um barulho estranho na praça. Quando o sol nasceu, viram o que Lampião tinha deixado para eles. O corpo de Baltazar Monção Brito estava amarrado numa árvore na entrada da vila. Não tinha marca de tiro nem de facada. Tinha sido enforcado exatamente como o Benedito. No peito do juiz, pregado com um punhal, havia um bilhete escrito com carvão numa tábua de madeira. Aqui está o juiz que brincou de Deus. Que outros juízes aprendam. No sertão, a justiça tem muitas caras, e uma delas usa chapéu de couro. Embaixo da árvore, alguém tinha cavado uma cova pequena e plantado uma cruz de madeira. Na cruz, um nome gravado à faca: Benedito Augusto dos Santos. Era o único túmulo decente que Bené teria. O delegado Severino, ao ver a cena, sentiu um alívio estranho misturado com medo. A justiça tinha sido feita, mas de uma forma que a lei nunca poderia aceitar. Corta o corpo e enterra, ordenou os soldados. E ninguém fala nada disso para ninguém. Mas já era tarde. A história tinha se espalhado pelo sertão inteiro. Nos meses que se seguiram, a história de Benedito e da justiça de Lampião correu nordeste como fogo na palha seca. Os cantadores incorporaram o episódio em seus versos. As mães usavam a história para ensinar os filhos sobre justiça e injustiça. Foi assim que Lampião vingou Benedito, um homem que não tinha nada, mas tinha a proteção de quem não se curva para a lei dos coronéis. Em São Cristóvão, a vida voltou ao normal, mas com uma diferença. Nunca mais se falou em enforcar inocente. Os juízes que vieram depois sempre investigavam bem antes de condenar alguém. Sabiam que no sertão havia um tribunal superior presidido por um homem que não perdoava injustiças. A fazenda São Pedro foi tomada pelos parentes distantes de Astrogildo. O cajueiro onde pai e filho foram enforcados secou misteriosamente 6 meses depois. Os trabalhadores diziam que era o peso da morte que tinha envenenado as raízes. Dona Conceição, a parteira que sempre defendeu Benedito, cuidou da cruz que Lampião plantou. Todo mês levava flores do campo e rezava pela alma daquele homem simples que foi sacrificado pela ganância dos poderosos. Bené, tu era bom demais para esse mundo, dizia, ajoelhada na terra. Mas pelo menos não foi esquecido. O cachorro amarelo de um olho só nunca parou de procurar por Benedito. Nos primeiros meses, voltava todos os dias à tapera onde viviam juntos, esperando que seu dono aparecesse. Algumas pessoas tentaram adotar o animal, mas Trovão fugia sempre. Preferiu viver nas ruas, magro e cheio de pulgas, mas livre para procurar quem amava.
Dizem que às vezes, quando o vento soprava forte na caatinga, podia-se ouvir um latido distante. Os moradores antigos juravam que era trovão, ainda procurando por Benedito nas estradas empoeiradas do sertão. Um vaqueiro contou que viu o cachorro deitado em cima da cruz, onde Benedito estava enterrado poucos dias depois de morrer. Trovão tinha finalmente encontrado seu dono, ou pelo menos o lugar onde ele descansava. Enterraram o cachorro ao lado da cruz, sem cerimônia, mas alguém escreveu com carvão numa pedra: "Aqui jaz Trovão, fiel até o fim." Anos depois, quando Lampião já tinha se tornado lenda viva, ele ainda falava sobre aquele episódio com seus cangaceiros mais próximos. "Fiz muita coisa errada nessa vida. Matei, roubei, queimei, mas daquela vez em São Cristóvão, pelo menos uma vez, fiz o que era certo." Maria Bonita, sua companheira, tocou no braço dele com carinho. "Tu deu voz a quem não tinha, Virgulino. Isso já é alguma coisa." Curisco, que participou da vingança, também guardou a história no coração. Quando se tornou líder de seu próprio bando, sempre lembrava aos homens: "Nós somos bandidos, mas não somos covardes. Se alguém pedir justiça por um inocente, nós atendemos." Na parede da antiga cadeia de São Cristóvão, ainda hoje se pode ler uma frase escrita a carvão, meio apagada pelo tempo, mas ainda visível: "Deus não dorme no sertão. Ele apenas espera o dia certo." Dizem que foi Lampião quem escreveu na noite em que trouxe o corpo do juiz de volta para a vila. Dizem também que quem olha bem para as letras pode ver outras palavras mais fracas, escritas por baixo: "Para Benedito, que só queria cuidar de Trovão." Mas isso talvez seja apenas imaginação de quem conhece a história completa. No sertão, a verdade e a lenda se misturam como água e cachaça, e às vezes é impossível separar uma da outra. O que se sabe com certeza é que Benedito Augusto dos Santos, o homem simples que não fazia mal a uma mosca, se tornou símbolo de todos os inocentes que foram sacrificados pela ganância e pela covardia dos poderosos. E que Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, no meio de tantos crimes e violências, pelo menos uma vez foi instrumento de uma justiça que a lei não soube fazer. No sertão rachado de sol, onde a vida vale pouco e a morte ainda menos, isso já era alguma coisa. Era talvez tudo o que um homem como Benedito merecia e tudo o que um homem como Lampião podia dar. Quando o sol se pôs naquele dia em São Cristóvão, o silêncio tomou conta da vila. A forca que antes matou um inocente agora balançava vazia, testemunha muda de duas justiças opostas. Lampião olhou para o céu vermelho do entardecer e murmurou: "Deus não dorme, só espera o momento certo." E com o vento soprando o pó vermelho da caatinga, o bando partiu, deixando atrás de si o peso da justiça cumprida. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que a justiça de Deus chega no tempo certo, dê seu like, compartilhe e se inscreva no canal Cangaço em Fúria. Aqui, o sertão fala e a justiça nunca fica calada.